Queridos amigos do nosso canal no YouTube, muita paz. Meu nome é Graça Leite, eu sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. Vamos agradecer por mais esta oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos fazer algumas reflexões acerca do segundo capítulo do livro Primícias do Reino, o Precursor. O autor, a autora espiritual é Amélia Rodrigues e através da mediunidade de Divaldo Franco. Mas antes, eu gostaria de ler uma página. Escolhi o livro Pão Nosso, cujo autor espiritual é Emmanuel e a psicografia é do nosso Chico Xavier. Planejar e agir. E fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que tropeça se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 13. O homem bem intencionado fará uma reflexão dos melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. É necessário meditar no bem. Todavia, é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas diretas a que Paulo de Tarso se reporta. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior e, de quando em quando, se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Meus amigos, vamos orar. Podemos fechar os olhos e aos poucos, embalados pela música suave, vamos mergulhando no nosso mundo interior, na nossa intimidade. Vamos serenando nossas emoções e adquirindo o equilíbrio necessário para compreender as lições abençoadas dos evangelhos de Jesus. Hoje, Pai amado, iniciamos mais um estudo através da internet, agradecendo a oportunidade e rogando por todas as famílias que nos acompanham. Rogamos a assistência dos bons espíritos para que o nosso estudo possa apresentar esclarecimentos
aos encarnados e desencarnados que se encontram sintonizados. Que a paz, a luz e a esperança envolvam os nossos corações. Bom, a nossa história hoje, que é realmente muito bonita, ela começa no extremo sul de Israel, no deserto, em uma colina que tem a forma de um fogão extinto. E o que dá nome a esta colina é a construção de um forte por Herodes o Grande, mais ou menos no ano 23 ao ano 20 antes de Cristo. Esta fortaleza tinha a forma de um cone e ficava a cerca de 754 metros acima do nível do mar, protegida por duas paredes com a altura de 20 metros. Era um complexo. O Alto Heródium, que ficava no alto da colina, que era a fortaleza e o palácio. E o Baixo Heródio, que foram vários anexos construídos por Herodes para atender a sua família, a amigos, a escritórios, né? O acesso à colina, ao forte e ao palácio era muito difícil. Então, era um lugar em que Herodes seria protegido no caso de uma rebelião. Eram estradas muito estreitas, tinha locais que só dava mesmo para 2 pés, para acomodar 2 pés. Ele construiu ali uma piscina de 70 metros de largura, uma casa de banho no estilo romano, várias salas, inclusive uma sauna. E é interessante que a história nos conta que Herodes, que tinha uma mania de perseguição, ele marcava reuniões ali na casa de banho, porque as pessoas estavam sem roupa, desnudas, e com certeza seria mais difícil ele ser assassinado. Havia no palácio um complexo subterrâneo com várias celas, né? Bom, nós estamos falando do monte mais alto do deserto e que é por essa razão que Amélia Rodrigues ela escreve Maqueronte ou Maqueiro, a fortaleza sombria erguida nas cumeadas do planalto de Moabe, na Pérea, descortinava horizontes ilimitados. De um lado estava o Mar Morto, do outro lado estava o Monte Nebo, que foi aonde Moisés localizou Canaã, a terra prometida. Quando eu leio este capítulo, a impressão que eu tenho é que a benfeitora, ela me pega pela mão e me transporta a março do ano 29. E eu ali adentro, naquela fortaleza, adentro no complexo subterrâneo. E assim eu sou transportada para uma cela estreita, protegida por uma porta de ferro velha, aonde se encontra João o Batista, há 10 meses. Ali ele não sofreu suplícios, afirma a benfeitora, mas estava isolado dos discípulos, dos amigos. Ele estava assim mergulhando em meditações. E o mais interessante do capítulo é que Amélia Rodrigues, ela nos conta, né, como se ela conhecesse os pensamentos mais íntimos de João Batista. Não sou o Cristo, mas fui enviado apenas pelo
como precursor. Ou seja, João a todo momento, ele sabia, ele tinha consciência do papel que veio desempenhar naquela encarnação. Amélia Rodrigues se refere ao nascimento de João, né? E aqui eu lembro o evangelista Lucas. Bem no capítulo 1, Lucas, ele afirma que o nascimento de João o Batista foi revestido por um clima de expectativas e surpresas. Por quê? Porque Zacarias e Elizabeth já estavam em uma idade que principalmente a mulher não era normal a mulher engravidar. Eu estou utilizando aqui como base a tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra, onde ele traduz como Elizabeth e não Isabel. E eu compreendo perfeitamente, porque Isabel é uma tradução latinizada de Jezabel, né? Porque em latim não tem J, e com certeza esse não seria um nome escolhido por Arão, que era o pai de Elizabeth, que era irmão de Moisés e foi o primeiro sumo sacerdote. E na nossa narrativa vocês vão compreender o porquê. Bom, não ter filhos. Eles não tinham filhos e eram alvo de muito preconceito, porque não ter filho, naquele tempo, naquele lugar, significava um castigo de Deus. Bom, o rei Davi, ele fez muitas modificações nos rituais. Introduziu a música, daí surgiram os levitas. Ele também dividiu os sacerdotes em turnos para ficar melhor a escala dos sacerdotes. Então, Zacarias estava escalado porque era o dia do trabalho do seu turno. E os sacerdotes, então, se eram sorteados para ver aquele que iria fazer a oferta do incenso. Aqui nós lembramos que no templo de Jerusalém haviam assim vários pátios, vários compartimentos. Aquele das mulheres, aqueles de quem era judeu, aqueles de quem não era judeu, aqueles onde se podia pregar. Havia um local central reservado aos sacerdotes, o local do holocausto, onde se fazia o sacrifício dos cordeiros e dos outros animais, e um local onde só tinha acesso os sacerdotes, em que havia uma cortina onde se encontrava a Arca da Aliança, e ali somente aquele sacerdote que foi sorteado teria acesso para oferecer o incenso. E Zacarias foi sorteado. Ele, quando adentrou neste local santíssimo, apareceu um anjo que se apresentou como Gabriel. É interessante porque nesta história que Gabriel sempre está envolvido na encarnação de Jesus aqui na Terra. E o anjo então explica a Zacarias que ele e Elizabeth iam ter um filho, Elizabeth iria ter um filho e que ele colocaria o nome de João. Quando, eu vou resumir a história, quando Zacarias sai daquele local, ele sai mudo e permanece mudo até o nascimento de João e João ser apresentado ao templo, aos sacerdotes. A mudez de Zacarias já chama a atenção que alguém muito especial iria nascer. Bom, mas nos diz aqui a benfeitora, ela escreve assim: depois, ao seguir para o deserto,
vestiu-se como o antigo profeta Elias, uma pele de camelo no corpo, em volta dos rins, um cinto de couro. Bom, quem era Elias? A palavra Elias significa Jeová é Deus. Elias era um profeta de Israel. Lá por volta do ano 865 a 874 antes de Cristo, o rei de Israel era Acabe. E Acabe, ele casou-se com uma princesa estrangeira da Fenícia, Jezabel, ela adorava a outros deuses, ela adorava a Baal. E ela veio para Israel com os sacerdotes de Baal. E Elias, então, fica enfurecido, né? Elias, então, profetiza contra Acabe e se esconde. Há uma seca muito grande durante 3 anos. Depois de 3 anos, Elias se apresenta, ele desafiou os profetas de Baal, vence e aí ele mata, degola os profetas de Baal. O Espiritismo, ele aceita a ideia de que João Batista foi Elias em uma outra encarnação. Há um livro muito bom. O título do livro é João Batista. Quem escreveu foi o professor Clóvis Tavares, em que ele compara a personalidade de Elias com a personalidade de João Batista. Aqui também eu lembro a transfiguração. Jesus está na companhia de Pedro, Tiago e João e pede silêncio sobre o que aconteceu. E os discípulos aí lhe perguntam: mas por que os escribas afirmam que é imperativo que Elias venha primeiro? Aí Jesus responde, aqui eu vou lembrar Mateus, no capítulo 17. Mateus diz assim: em verdade, Elias virá primeiro. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. Bom, aqui eu queria fazer um parêntese, lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. É um capítulo que me chama muito a atenção, em que os Espíritos nos esclarecem que as vicissitudes que nós encontramos, que nós nos defrontamos, têm 2 raízes, ou no momento presente ou no passado. A maioria são as nossas escolhas na vida atual. Mas se não identificamos uma causa na vida atual, está no passado. Nós estamos a todo momento subtraindo débitos e acrescentando novos débitos na contabilidade divina. Segundo a benfeitora Amélia Rodrigues, João Batista ele começou o seu ministério no ano 15 do Império de Tibério César. Uma coisa interessante, eu gostaria de lembrar que os judeus, eles não tinham sobrenome. Eles eram conhecidos como fulano, filho de Cicrano. O nome de João Batista era Ioxanã. Ioxanã ben Zacarias, né? Se fosse em hebraico. Ioxanã ben Obar Zacarias, se fosse em aramaico. Mas ele ficou conhecido como João o Batista. Por quê? Porque ele batizava. Como era o batismo de João Batista? Ele conduzia os seus discípulos
a fazer uma reflexão, a meditar, a identificar os seus acertos e os seus erros. E no momento do batismo, o indivíduo confessava publicamente: eu, vamos dizer, eu desviei Cicrano, eu caluniei Beltrano, eu me arrependo. E aí ele era lavado com as águas do Rio Jordão e, inclusive, eles assumiam ali uma nova postura, com um novo nome, né? Amélia Rodrigues, ela escreve, viera a Betabara, perto da embocadura do Mar Morto, onde o Jordão enseja um val de fácil acesso para as caravanas. A profundidade do Rio Jordão variava de 1 metro a 3 metros. Neste local devia ser cerca de 1 metro, por isso que era um val de fácil acesso. E ali começara pregando e lavando as impurezas com a água do rio. Eu costumo afirmar que João Batista, ele foi o primeiro terapeuta. João, ele desagradava os sacerdotes. Por quê? Ora, ele era neto de Arão, que era um sacerdote. O pai era sacerdote. Ele deveria ser um sacerdote. Ele, então, introduziu o batismo, ele modificou os rituais judaicos. Além disso, ele não frequentava o templo e ele criticava a corrupção dos sacerdotes, que era muito grande, principalmente no 1º século depois de Cristo. A fama de João chega ao tempo. E os doutores da lei, os fariseus e os escribas, mandaram os levitas entrevistarem, observarem, analisarem de perto João Batista. Quando eles chegam, perguntam: quem és tu? João logo responde: eu não sou o Cristo. Então, quem és? Nós precisamos informar quem nos enviou. E João então responde: eu sou a voz que clama no deserto. Ele, lembrando aqui João o evangelista, ele é aquele que vem depois de mim e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Aí nós estamos observando a postura humilde de João. E assim ele tinha consciência do seu papel nessa história. Quando os indivíduos chegavam a uma determinada residência, os escravos desamarravam a sandália e lavavam os pés, porque as estradas eram de terra e os pés estavam sujos. Então, observem a postura muito humilde de João Batista. Diz a benfeitora que no dia seguinte, Jesus se aproximou e quando João observou Jesus, afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam que o Cordeiro tem uma simbologia muito grande para o povo judeu. Quando eles ainda estavam no Egito, na Páscoa, eles colocaram sangue de cordeiro em volta das portas. Por outro lado, eu também lembro que Jesus foi crucificado. Jesus morreu na cruz justamente no horário em que eram oferecidos os cordeiros, onde se sacrificava os cordeiros.
Por outro lado, a família real, ela também detestava João Batista. Por quê? Porque João criticava o modo imoral em que eles viviam. Aqui eu faço um parêntese para lembrar que Herodes o Grande, ele desencarnou no ano 4 depois de Cristo. Quando ele percebeu que ia desencarnar, ele fez um testamento, ele dividiu a Palestina em 4 partes e distribuiu essas 4 partes a 3 dos seus filhos. Ele teve muitas esposas e muitos filhos. Coube a Herodes Antipas, a Galileia e a Pérea, né? Mas Antipas ele era sagaz, né? Inteligente. Ele vai para Roma porque era necessário que o Tibério, o imperador, aceitasse, concordasse com o testamento do seu pai. Ele leva presentes caros para os sacerdotes, para os senadores, né, romanos, para ter o apoio dos senadores. E ali ele já se encanta por Herotide. Herotide era filha de um irmão seu, Aristóbulo com Berenice. Então, ela era sobrinha de Antipas. Por outro lado, Herotide era casada com outro irmão de Antipas, Herodes Filipe, que vivia ali em Roma sem título algum. Com Filipe, Herotides teve uma filha chamada Salomé. Ali dá início ao relacionamento de Antipas com uma sobrinha que era também sua cunhada. Quando João Batista toma conhecimento desse relacionamento, ele então começa a verberar, né? A criticar e vai visitar o tetrarca. Visita e aí então ele critica e Antipas assiste a toda aquela crítica admirado, não toma atitude nenhuma. Na verdade, Antipas, ele era indumeu como o pai, e era supersticioso, ele tinha medo de João Batista e tinha medo também dos discípulos de João Batista. Poderia eclodir uma revolta e era tudo que ele não queria naquele momento. Era uma revolta que ia com certeza desgostar o imperador romano. Mas Herotides tem a sua honra ferida. Bom, com o tempo, conta Amélia Rodrigues, que Antipas ele vai para a Babilônia e volta da Babilônia e fica ali em Maqueiro. Estava também na companhia de Herotide e de Salomé. E ele resolve permanecer ali em Maqueiro. Escreve Amélia Rodrigues. Resolverá ali comemorar o próprio natalício, oferecendo à comitiva principesca e ociosa, suntuoso festim naquele inverno, ao invés de desfrutar o agradável clima de Tiberíades, onde passava invariavelmente esta quadra de ano. Então ele permanece ali em Maqueiro, na companhia de Herotide e de Salomé, festejando o seu aniversário. E Amélia Rodrigues descreve a festa, a música, o vinho. E nós percebemos que ele já estava envolvido aqui no uso do vinho quando surge na sala, para espanto de todos, a menina moça Salomé dançando. É uma dança que é uma mistura de ritmos, né?
judaicos religiosos com luxúria. E Antipas fica admirado, magnetizado pela moça, né? Pelo bailado da moça. Quando ela cai de uma maneira assim que é uma luxúria, ele abraça Salomé e diz: pede metade do meu reino que eu te dou. A menina vai consultar a mãe o que deveria pedir. A mãe, então, aproveita a oportunidade, diz: pede a cabeça de João Batista. Ela queria vingar-se de João Batista. Ela queria limpar o seu nome. E o povo apoia o pedido dela. Porque, inclusive, eles chegam a afirmar que se ele, naquele momento, concordasse, ele seria um testemunho, ele teria como rei realmente de dar a cabeça de João Batista. Ele tinha uma personalidade, o Antipas, uma personalidade muito covarde, né? E Antipas, então, chama um sicário e manda decepar a cabeça de João Batista. Aqui eu faço mais um parêntese para lembrar a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aqui nós lembramos a lei de causa e efeito. Eu tenho na minha vida tudo aquilo que eu preciso para evoluir. Com certeza, muita coisa seria evitada com o perdão. O perdão requer realmente um exercício. As recordações continuavam a envolver João ali na masmorra, né? E ele repetia para si mesmo: é necessário que ele cresça para que eu diminua. Ele gostaria de ouvir o ungido, ele gostaria de ouvir o Messias. Ele então manda 2 discípulos procurarem Jesus, né? Mas não dá tempo dos discípulos chegarem até ele. A resposta não veio. Ele estava em paz, ele estava preparado para o testemunho. A humildade, mais uma vez. Para mim, o ensinamento mais importante deste capítulo é a postura humilde de João Batista. Esse exemplo de João é para ser seguido. São muitos os exemplos de humildade no mundo contemporâneo, mas, na verdade, são poucos os seguidores. Gente que é grande de verdade sabe que é pequeno e cresce. E gente muito pequena pensa que é grande. E para aparecer, para crescer, ele diminui as outras pessoas. Elias, assim, resgatava o crime que cometera às margens do rio Quizon. Escreve Amélia Rodrigues: em colina longínqua, auscultando a noite silente, Jesus orava. Dias depois, abandonou as terras de Herodes Antipas e foi semear a boa nova em outras terras. Cumpria-se as Escrituras.
Na Revista Espírita de outubro de 1863, Allan Kardec escreve um artigo cujo título é Benfeitores Anônimos. Diz Allan Kardec: o orgulho e a humildade são dois polos do coração. Um atrai o bem, o outro o mal. Um tem calma, o outro tempestade. E é a consciência, a bússola, que escolhe o caminho a seguir. Nós não podemos esquecer que hoje nós estamos construindo o nosso amanhã. Muita paz para todos. Muito obrigado. A seguir, nós vamos publicar um áudio onde a nossa companheira querida Lenice irá fazer a irradiação final e a frutificação das águas. Mais uma vez, muita paz para todos. Nosso Senhor Jesus Cristo, derrame sobre todos nós, os teus irmãozinhos ainda tão carentes, as tuas bênçãos amorosas, pois é no teu amor incondicional que buscamos o sustento para as nossas almas, força para enfrentarmos os embates da vida, equilíbrio e lucidez para fazermos as nossas escolhas. Te rogamos, Senhor, por todos nós, sofredores, que agora passamos por provações, enfermidades e expiações dolorosas. Sabemos que estamos nos libertando através da irmã dor, mas tememos sucumbir por nossas fraquezas. Confiantes e serenos, sabendo que conhece as nossas necessidades mais prementes, te imploramos ainda pela fluidificação de nossa água, que os benfeitores bondosos deitem sobre ela fluidos salutares e curativos, que beneficie a todos nós. Obrigada, Senhor. Muito obrigada.